Então, pessoal, a gente vai falar sobre uma biblioteca do Java, que é o Java Swing. O Java Swing é uma biblioteca para desenvolvimento de interface gráfica desktop. É isso mesmo, é desktop. Né? Então, hoje, desktop não é mais o número de aplicações desenvolvidas não é mais para desktop, como era no milênio passado, né? Até 90 e poucos, 95, 97, 98, até 2005 talvez. Hoje o desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, e você pensar numa aplicação todinha desenvolvida no desktop e tudo misturado, né? Tanto a interface gráfica quanto toda a lógica de negócio embutida no mesmo código, né? Não tendo essa separação clara entre visualização, o que é a view do seu sistema, o que é o controle, o que é o modelo do seu sistema, é uma abordagem não muito usual hoje em dia de desenvolvimento de software. Porém, a gente continua precisando desenvolver aplicações para desktop, né? Aqui mesmo eu estou no ambiente desktop, então existem e provavelmente vai continuar durante muitos anos aplicações para desktop. E é um bom exemplo de bibliotecas, né? Esse semestre a gente vai falar de várias bibliotecas, vocês vão apresentar outras. Então, no mundo do desktop, tem umas coisas legais, que é o seguinte: a coisa é mais controlada, né? Então é mais padronizado. Então, aplicações para desktop, a gente está falando de aplicações com janelas, né? Então você tem elementos que são comuns, igual que aparecem de forma similar nos diferentes aplicativos e não de forma muito diferente nos diferentes sistemas operacionais. Mesmo você trabalhando no Linux, no Windows e no Mac, esses componentes não são tão diferentes, né? Eles têm uma aparência um pouco diferente, mas o teu comportamento em geral é o mesmo. Então você tem janelas que você pode fechar, você pode maximizar, pode minimizar. Você tem botões, né? Então, diferentemente do sistema operacional, você vai ver esses elementos, você sabe o que você pode fazer aqui, né? Então, você olha para isso aqui, você sabe que isso aqui é um botão que você pode pressionar e que vai ter alguma ação associada com ele. Normalmente a ação associada com ele está aqui descrita, né, no seu rótulo. Você tem combo box, né, as caixas de combinação. Então você sabe que você pode clicar aqui, que vai ter opções aqui dentro, aqui, né? Você pode selecionar alguma coisa aqui dentro. Então, isso é a combo box. Você tem option box, né? O botão de opção. Então, quando você olha para esses botõezinhos aqui redondinhos, você sabe que você pode selecionar apenas uma única opção. Quando você marca uma opção, desmarca a outra, né? Então, o botão de opção, você pode selecionar apenas uma única opção dentro desses elementos. Tem aquele outro que é o checkbox, né? O checkbox você pode marcar mais de uma opção. Então, o legal de interface gráfica para desktop é isso, porque depois que você já está habituado, você já sabe qual é o comportamento esperado. Né? E é tudo padronizado. Né? Você tem caixa de texto, aí você tem a liberdade para escrever um texto que você quer. Não é uma coleção de escolhas que você tem que tomar, né? Você já tem ali, você tem a liberdade. Você pode escrever qualquer coisa aqui e o sistema vai se encarregar depois de validar isso ou não. Né? Você tem caixa de listagem. Ela é muito similar à combo box, porém a combo box você tem que clicar para você ver as opções. Né? Na list box você já tem, você pode redimensionar o tamanho dela e você já consegue visualizar alguns elementos acima ou abaixo dela. Você tem menus. Então os menus até hoje, né, é tão padronizado que, por exemplo, esse íconezinho do save aqui, né? Eu fico pensando nas gerações hoje em dia, que o cara vai olhar para isso? Vocês ainda sabem o que é isso, né? Esse símbolozinho, né? Você sabe que é desktop, que é o disquete, né? Mas, por exemplo, meu filho, provavelmente quando ele for usar computador, ainda vai ter o save com esse símbolozinho de disquete, que não vai fazer o menor sentido para ele, né? Mas foi algo que
se habituou a utilizar então essa ideia de file, edit. Quase todos os sistemas desktop você tem um file edit. Até mesmo aqueles que não trabalham às vezes com arquivo, né? Às vezes trabalha com banco de dados, aí coloca no file Open Database. O edit, às vezes, nem é um programa de edição de texto, nem edição de imagens, e tem um edit lá, né? Então, esses são os menus suspensos aí. E tem os menus de contexto. Você sabe quais são os menus de contexto? Quando que eles aparecem, os menus de contexto? Aquele menu que aparece quando você clica o botão direito. Você clica no componente, o botão direito aparece o menu de contexto. Ele é de contexto porque só vai aparecer operações que são associadas àquele componente, né? Então, se a gente está lá no Eclipse e clica lá no projeto com o botão direito, vai aparecer as operações que a gente pode fazer com aquele projeto. A gente clica no arquivo lá e com o botão direito as operações que a gente pode fazer sobre aquele componente. O interessante dele é que você minimiza, né? Você não tem aquele monte de menu suspenso do Eclipse, você tem aquele monte de opções. Quando você entra no menu de contexto, você tem algumas opções mais específicas, né? O uso exagerado disso também, às vezes, pode ser ruim quando você elimina todo o menu suspenso. Porque nas aplicações de desktop, o menu suspenso serve também como uma ideia de o que aquele programa pode fazer. Lá no INPE, no TerraView, eles evitaram muito usar esse menu suspenso, quase tudo no menu de contexto. Só que quando você tem isso, o ruim é, você precisa ter todo o contexto para poder utilizar. Então, por exemplo, o sistema é capaz de fazer análise espacial, só que não aparece lá em cima no menu suspenso. Você vai ter que criar um banco de dados, criar as entidades para você depois poder fazer a análise. Então, a boa opção é você ter os dois elementos, né? Tem o menu suspenso. Aí no menu suspenso, o que você não pode fazer, você desabilita. E o menu de contexto para tornar um pouco mais produtivo, porque você está ali próximo do elemento. Então, independentemente da biblioteca, né, esses caras têm nomes diferentes, né? Por exemplo, a janela, dependendo da biblioteca, dependendo da linguagem, pode ser chamada de window, pode ser chamada de form, no Delphi chamava de form. Botões, normalmente é bottom mesmo, né? Caixa de combinação usualmente é como box, botão de opção option box, caixa de texto, às vezes pode ser text box, text field, text entry box, né? Tá faltando um R aqui. List box, menu de contexto. Então, a interface gráfica e a biblioteca Swing, ela tem esses elementos. Tem componentes, recipientes, layouts e eventos, né? Os componentes, eles podem ser organizados por containers, né? Então, você tem, o principal container é a janela. A janela contém todos os objetos. Mas dentro da janela você pode ter tabs, você pode ter panels, você pode ter vários elementos que contêm outros, os próprios layouts, né? São containers. Então, a primeira biblioteca que surgiu foi a AWT, né, para Java, que é Abstract Window Toolkit. Ela usava o próprio sistema operacional para renderizar os botões, as janelas. Então, o ruim é que você, quando utilizava ela, você montava o layout do teu sistema, você estava no Windows, e quando você levava ele para Linux, parecia ligeiramente diferente, né? Mas isso poderia sobrepor algum componente, chegava no Mac também era diferente. Com o Swing, você uniformizou isso. Então, o próprio Swing, ele faz a renderização. E você pode, se você quiser escolher, eu quero que pareça mais com Windows ou com Mac, você pode escolher, mas depois, eu quero que pareça mais com Mac. Ele vai aparecer com Mac tanto se estiver rodando no Windows, quanto se estiver rodando no Linux ou no Mac, tanto faz. Então, alguns componentes aqui. Então, vamos aqui para a ideia do tutorial aqui. Então, pessoal, NetBeans
quando você instala o NetBeans, ele já está pronto para você trabalhar com interface gráfica naquele estilo arrastar e soltar. O Eclipse, você precisa instalar plugins, porque de fato o Eclipse é uma coleção de plugins, né? O Eclipse são vários plugins. Porém, pessoal, aqui a gente não vai trabalhar, a gente não vai fazer muita coisa com interface gráfica, então é só para a gente ter uma ideia. E essa ideia de arrastar e saltar é uma coisa antiga, né? Não é uma coisa nova. Isso aqui é coisa da década de 90, né? Então na década de 90, ambientes tipo Visual Basic, o Delphi, né, que eu trabalhei na minha graduação, era esse estilo, né? Você arrastava e saltava. E funcionava que é uma maravilha, porque era tudo desktop, as telas todas praticamente a mesma resolução. Hoje, como você quer que a coisa funcione numa televisão, funciona em telas de diferentes tamanhos, em celulares, você quer desacoplar a interface gráfica. Então a documentação de um sistema desse, na época na década de 90, ele era muito orientado pelas telas. Você desenvolvia pensando já na tela. Meu programa vai ter a tela 1 de cadastro, vai ter uma tela de consulta, vai ter uma tela de relatório. Você ficava pensando nas telas, ao invés de pensar no sistema por trás. Então você pensava nas telas, jogava os componentes nas telas e ligava esses componentes, né? Então o processo de desenvolvimento era esse. Hoje o processo de desenvolvimento do sistema é muito mais complicado. A vida de vocês está muito mais difícil hoje em dia do que na década de 90 aí, porque você está pensando no sistema para rodar às vezes sem arquivo, para rodar na nuvem, para rodar independentemente daquele poder rodar em diferentes máquinas. A forma de acesso pode ser mobile, pode ser desktop, pode ser via web. Então você tem que pensar em API, desenvolvimento orientado a serviços. Então não é mais desenvolvimento baseado em telas, né? Então a gente não vai focar muito nessa questão da tela. Quando você programa para mobile, por exemplo, se você fizer os cursos da Google e pelo Dacet, que é desenvolvido pela própria Google, eles mesmos usando o Java, eu não sei agora usando a próxima ambiente de desenvolvimento dele, mas usando o Java, ele não te orienta muito a arrastar e saltar, mesmo que tenha opção lá, ele não te orienta muito nisso. Você vai desenvolver mais a tua interface gráfica usando XML para organizar e depois código Java para customizar. Lembrando que no Android aqui, por exemplo, praticamente tudo é list view, só que o list view aparece de formas muito diferentes aqui no teu celular, né? Então você vai usar mais XML e programação Java mesmo para customizar suas classes. Okay? Então a gente não vai fazer muita coisa em Java para poder precisar de usar NetBeans ou precisar de usar um plugin. Um plugin que a gente pode usar, depois, se vocês quiserem utilizar, você pode procurar aqui, eu já instalei. Pode ter um Marketplace aqui, que fica mais fácil de procurar. Né? Que é o Window Builder. Então aqui no Eclipse você pode instalar o Window Builder para construir essa interface gráfica no modelo de arrastar e saltar. Então, se você procurar aqui o Window Builder e mandar instalar esse carinha, mas a gente não vai instalar não. Vamos criar um projeto em branco. Projeto Java mesmo em branco. Para a gente ver melhor. Criar aqui Olá desktop. Vou botar lá desktop. Esse nome ele é complicado. Desktop. Essa parte aqui, pessoal, a gente vai aproveitar principalmente para poder depois trabalhar com o JTable, para a gente falar um pouquinho sobre MVC.
E esse exemplo vai ser legal porque a gente vai poder trabalhar tanto para falar sobre MVC quanto para falar sobre metaprogramação, quando a gente for usar o Table View. Então eu vou criar aqui uma classe teste aqui. Criar já com a main. Começar ainda da forma mais simples, sem criar classes específicas. Então, a classe mais básica que a gente tem para trabalhar com interface gráfica no Java é o JFrame. JFrame é janela. Então tudo ocorre em cima do JFrame nesse ambiente desktop. Frame. E no construtor do JFrame eu posso passar já o nome que vai aparecer lá no título, né? No título da janela, né? Essas coisas que aparecem aqui em cima. Então o Eclipse vai reclamar, dizer que não tem esse cara e vai importar pra gente. Então ele importa lá. Beleza. Só que se eu mandar executar esse cara, esse programa vai executar. E não mostrou nada, né? Não mostrou nada. Executou, fechou e acabou. Então eu preciso mandar ele mostrar essa minha janela. Porque senão ele não vai mostrar a janela nada. Então, vem cá, frame, ponto. Acho que é show? Eu esqueço. A memória viva. Não é show, né? Show é coisa. É hide. Hide. Frame. Visível no set. Visível. Oi? Ah, o R aqui. Algumas bibliotecas é o show, né? Tipo Qt, frame.show, que é set.visível true. Então ele vai tornar essa propriedade visível para verdadeira, então a gente vai ter uma janela aparecendo aqui. E a minha janela apareceu, né? Dependendo, no Windows acho que ela até parece um botãozinho, parece o maximizar e minimizar. Ele aqui no Linux, ele é tão pequeno, mas tão pequeno que a gente não vê, né? A gente não vê essa janela, mas ela está aqui. Então, fechar a janela. O que está faltando? Está faltando dimensionar, né? Dimensionar a nossa janela. Então, dependendo do sistema, pode aparecer aqui pelo menos o mínimo, os botõezinhos de maximizar e minimizar. Aqui no Linux não parece nada. Então a gente tem que definir o tamanho dele, usando o método setSize. Então, frame.set size 100%. Então agora eu tenho uma janela 100%, né? Janelinha pequena. Posso fazer ela um pouco maior, 400. Então esse é o tamanho inicial dela. Mas nada me impede de aumentar, né? Posso desabilitar isso, mas por padrão eu posso aumentar e diminuir essa janela.
Ok, mas a minha janela ainda não tem nada, né? Então vamos começar a trabalhar com... uma outra coisa é... Essa janela, do jeito que está, se eu mando fechar... Aqui no Windows ele fechou? Aqui no Linux ele fechou. Eu não sei se essa é a diferença de versão. Tenta fechar, pessoal. Se vocês conseguirem rodar aqui, tenta fechar aqui. Aqui realmente ele está fechando, você sabe. Porque às vezes ele pode aparecer apenas com a opção, com o comportamento de minimizar. Ele fica rodando lá. Então tem uma propriedade que é o Default Close Operation. Você vai definir qual que é o default para ele, né? Frame. Pronto. Eu já peguei aplicações em Java que isso aqui não tinha sido setado, né? E aqui, como essa biblioteca é uma biblioteca antiga, né? Então, por exemplo, você tinha que passar aqui um parâmetro para ele. Esse parâmetro é uma constante inteira. Aí, como você não precisa decorar, para não ter que decorar qual que é essa constante inteira, o próprio JFrame ele tem uma constante. Então, lembrando aqui dos conceitos de Java, pessoal, esse exit on close, como é que vocês imaginam esse exit on close? O que é esse cara? Como é que ele está definido lá na classe? Ele está definido na classe Java, no JFrame, desculpa, né? Se está definido lá na classe, a gente pode acessar diretamente como JFrame, é porque não é static, né? Ele é uma variável de classe, não é uma variável de instância. Só que não é uma variável com... Aí eles colocam ela também como final, né? Ela é final, ele deve definir um valor para ela. Acho que é esse valor 3 aí, né? Esse valor 3. Deixa eu ver esse valor 3. O valor para ela. Então ela é uma constante e ela é um final. Ele pertence à classe. Não é mais do que uma variável de classe. Só que para a gente começar a trabalhar, a gente lembra que a janela é um container, né? Então eu posso adicionar coisas na janela. Tipo adicionar um botão. Eu posso criar um bottom. Então J. Então todos os caras começam com J. btn é igual a new J bottom. Os botões tem aquele labelzinho, aquele rótulo, né? A gente pode passar aqui também no construtor. Mas ele clica. Eu vou ter que portar também esse cara, né? Portar o JBottom. E vou adicionar, né? Então o frame tem um método add btn. Então eu tenho aqui, né? Então esse botão ficou realmente grande, né? Observe. Tudo isso aqui é o botão. Ele está ocupando toda a janela, né? Se eu estender, ele ocupa toda a janela. E aqui entra uma coisa interessante, porque quando você adiciona componentes em uma janela, ele tem que saber como que ele vai adicionar esse componente, né? A gente está arrastando e colocando ele especificamente numa posição. Quem faz isso é um gerenciador de layout. E esse gerenciador de layout, pessoal, vai existir em qualquer ambiente gráfico. Seja ele desktop, seja ele web, seja ele mobile. Então você vai ter que saber sobre layouts, né? Quando você estiver trabalhando lá com HTML. O CSS vai gerenciar essa parte de layout.
Se você está trabalhando com Android, você vai estar trabalhando com layout, né? Olha aqui, ó. Você tem os aqui atributos de layout, né? Se você está trabalhando com iOS, você também vai estar trabalhando com layouts. E de forma geral eles são muito similares, né? Se aprendendo a trabalhar com um, basta você pesquisar um pouco mais sobre como faz aquilo em cada linguagem, em cada biblioteca. Então, por padrão, ele trabalha com esse border layout. Se você não definiu nenhum layout, ele está, na verdade, border layout e, na verdade, border layout center. Então, quando você adiciona um botão, como eu adicionei lá, é equivalente a escrever dessa maneira: border layout center. Border layout, observe que é uma classe e ela tem também uma variável de classe, que é uma constante, center. Então, vou fechar aqui. Então, quando eu adiciono, é como se estivesse trabalhando aqui com border layout. Center. Então, aqui vai ter o mesmo efeito do anterior, né? Mas eu podia ter colocado border layout.left. Left. Ah, no west is. Então ele pega essa região aqui. Então esse é um tipo de layout bem simplificado, né? Eu posso falar, eu quero colocar no norte, né? No sul. Só que o outro tipo de layout, né, é o flow layout. Flow layout é muito parecido quando a gente está digitando um texto, por exemplo. Você começa a digitar um texto, se aquela palavra ela não cabe naquela linha, ela é adicionada na próxima linha, né? Então a gente pode, porque a gente está falando que está fluindo, né? Então, quando a gente trabalha também com HTML e CSS, você tem essa opção também de trabalhar com float layout. Então aqui nesse caso, agora a gente vai ter que setar o layout do frame, vamos tirar o padrão, vamos setar o layout do frame como new flow layout. Então, frame ponto set layout new flow layout. Ele está instanciando um objeto aqui, né? Então, passa aqui. Portal flow layout. Eu vou colocar mais botões aqui. Então, eu poderia passar diretamente aqui, né? Na hora de jogar o cara, criar aqui. Então, agora, cada objeto, ele ocupa
o espaço necessário, né? Por exemplo, clica, ele pega exatamente o espaço necessário para essa palavra clica, considerando aqui as bordas, né? Então clica 1, clica 2, clica 3, clica 4. Se eu redimensionar esse cara, diminuir ele, à medida que eu vou diminuindo, os botões vão para a próxima linha. Então não cabe aqui, vai dimensionando, aí não tem mais o que fazer, né? Ele vai sumir da tela. Então ele está nesse fluxo flow layout, à medida que você vai diminuindo, ele vai indo para a linha abaixo. Então, similar, quando você está digitando palavras ou colocando uma imagem dentro de um documento Word, se não couber naquela linha, ele vai para a próxima linha. Você pode pensar num grid layout. Se você pensar num grid layout, você pode imaginar o teu layout como uma matriz de X linhas por X colunas. E aí você, à medida que você vai adicionando elementos, eles vão ocupando partes desse layout aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, observe que quando inicialmente ele estava ocupando os 4 elementos, à medida que eu vou diminuindo aqui, ele vem para baixo, mas vem aqui centralizado, né? Agora tem 2 por 2. Se aqui eu já criar, setar esse layout como um grid layout 2 por 2, 2 linhas por 2 colunas, não usar o flow layout, mas usar o grid layout. Aí você vai, à medida que você vai adicionando os elementos, você vai para a próxima linha, né? Clica 1 com essa linha, clica 2, clica 3, clica 4. E agora ele pega o tamanho de todo o meu container, né? Todo o meu container. Então ele está fazendo o que aqui no ele chama de wrap content. O wrap content. Só que um outro componente também que pode ser usado é o JPanel. O JPanel ele é um componente não visual, né, que pode agrupar componentes. Ele é um pouco similar ao que no Swift lá chama de stack, né? Então você pode agrupar esses caras numa stack, depois dessa stack você adiciona dentro de layouts. Aqui eles têm o JPanel. Então, por exemplo, se você quer montar uma interface gráfica, tipo essa aqui, eu tenho aqui um label, um text box, outro label, um text box. Você pode trabalhar com vários layouts, e é assim que a gente faz, né? Você trabalha com vários layouts, não existe o layout, vou usar o flow layout, não. Dentro de um panel você pode usar, por exemplo, um flow layout, mas fora do panel você pode usar um grid layout, você pode montar. Por exemplo, aqui, ó, dentro do panel a gente está usando o flow layout. E no fora também está usando o flow layout, né? Pelo tamanho ele acaba ficando um embaixo do outro. Então, se a gente quisesse criar algo parecido com aquilo, o que a gente teria aqui? Vamos apagar os botões, vamos deixar um botão, né? Vamos apagar. Então a gente faz. Então o frame, como um todo, vai ser flow layout. E no frame eu vou ter que trabalhar com panels, então vou criar um JPanel aqui. Um JPanel. Nome. Se você que está criando o nome desses seus componentes, é legal você definir um padrão, né?
Na minha época de Delphi, de Visual Basic, a gente usava sempre 3 letras dos componentes, mas o que ele faz? Por exemplo, um panel a gente chamaria de PNL, nome. Um textbox, TXT, nome. Para ficar depois mais fácil de você saber o que aquele cara está guardando e lembrar os nomes, né? Então isso ajuda bastante. Então no panel o que eu vou ter? Eu vou ter um label. O label, normalmente o label está lá só para mostrar alguma informação para o usuário, né? Então a gente não vai usar ele para pegar atributos dele. Então a gente pode passar diretamente aqui new label, JLabel, né? JLabel. Nome. No caso do textbox, é textbox ou textfield, né? JTextfield. No caso do textfield, TXT nome, a gente pode querer depois pegar o que o usuário digitou lá no textfield, né? Então é legal você ter a variável guardada de textfield. E no caso do textfield, no construtor você pode passar o tamanho, né? Quantos caracteres que você pode entrar com aquele textfield, né? Então é importante você colocar aqui o tamanho. Esse é o tamanho que vai aparecer na tela lá. O tamanho de 15 caracteres. Então você pode escrever mais. Nome. Pronto. ADD. TXT nome. E esses caras eu vou adicionar no frame, né? Então o frame eu vou adicionar o panel, né? Então no frame eu estou adicionando o panel, não mais os caras. Então eu organizo o panels e vou adicionando os caras. Então é muito parecido com o stack do iOS lá. Então tem esse carinha aqui. Vou diminuir um pouquinho essa tela. Invertir aqui. 300. 150. Tem essa carinha. Aí eu posso fazer o mesmo pro outro painel, né? Criar um painel e-mail aqui. E-mail, TXT, e-mail. Oi? PNN, nome é PNN e-mail aqui. Você vai adicionar no outro painel, né? Okay, pelo tamanho dele. O e-mail que eu adicionei no lugar errado também, né? Panel. E-mail. Ele ficou agrupado. Então esses caras não vai acontecer de o nome e o e-mail, por exemplo, o e-mail aparecer, o label e-mail aparecer na linha de cima e o textfield aparecer na linha de baixo, né? Se você colocasse todo mundo como flow layout e adicionasse, podia aparecer o e-mail, o label em cima e o textfield embaixo.
como está agrupado, não. Se eu expandir, não pode ficar na mesma linha. Mas aí vai sempre junto, né? O painel, ele vai junto. Ok? Então, quando você trabalha com layouts, você faz uma combinação de layouts. Não existe um único layout que você vai utilizar. No Android aqui, pessoal, uma coisa legal. Se já tiver habilitado lá a opção Develop, tem uma opção aqui que pode mostrar os Drawing Show Layout Bounds. Se você pedir para mostrar o Layout Bounds, aí você vai ver esses elementos, né? Esses equivalentes a esses painels, né? Essa organização toda aqui. Então você consegue ver esses caras aí, o espaço da imagem, e até ajuda depois se você quiser saber como que agrupa esse cara, né? Então só abrir o e-mail aqui, ó, tem aqui o quadradinho onde vai aparecer os ícones, né? Onde que está o título. Então, quais são esses componentes que estão sendo adicionados aqui? É até legal para visualizar isso. Porque existe esse pane aqui, só que ele não é visível, né? Então, quando você está... Existe um elemento que está aqui, ó, né? Cobrindo essa região aqui, e o outro embaixo aqui. Contém esses dois caras, label e... vamos dar uma continuidade aqui. Só que o outro ponto, pessoal, é agora a parte de eventos, né? Então a gente está falando dos componentes, de layouts, né? Mas e a parte de eventos? Quando você trabalha com interface gráfica, você está trabalhando com desenvolvimento orientado a eventos. Por exemplo, você mandou executar. Esse teu programa, ele está em um loop infinito aqui. Só quem está fazendo isso para você é a biblioteca, né? O Toolkit. Mas esse aqui ele está em loop infinito. Então, enquanto ele está nesse loop infinito, ele está recebendo eventos. Você pode digitar coisas aqui, é um evento. Quando você fecha aqui, é outro evento. Se você tiver um botão aqui, é um outro evento, né? Adicionar um botão aqui. BTN fechar. Então tem aqui o botão fechar. Só que se eu clicar nele, ele não faz nada, né? Porque não tem nenhum evento associado a esse cara. Então, quando você trabalha com evento, você tem uma fonte que gera o evento e você tem alguém que está escutando aquele evento, né? Então você pode ter uma fonte tipo um componente, né? Um botão que foi clicado, um text box que você digitou alguma coisa, text field, né? Que você digitou alguma coisa ali, ou um option box que você marcou, um checkbox, né? Que você marcou algum elemento. E você pode ter até eventos associados a timers, né? Então de minuto em minuto, disparar. Então o Action Listening, o que o Action Listening é? O Action Listening é uma interface, né? Hoje com Java 8 a gente poderia falar que ele é uma interface funcional, porque ela tem apenas um único método, né? Aí você pode criar, por exemplo, uma classe. Por esse exemplo, né, vamos criar uma classe finaliza. E aqui dá pra gente falar de umas coisas legais.
Então a gente vai precisar de um listener para a gente fechar aquela nossa janela, né? Então vou criar uma classe chamada finaliza. Essa classe, não vou criar um outro arquivo para essa classe, não vai ser uma classe pública. É uma classe que vai ser usada aqui. Então cada arquivo só pode ter uma classe pública. Aí você pode ter outras classes aqui dentro. Então vou criar uma classe finaliza. E essa classe finaliza, ela implementa essa interface Action Listening. Action Listening. Opa, tá errado aqui, né? Action Listening. Então, pessoal, aqui a gente vai falar uma coisa legal. Então, esse cara é o Action Listener. Se ele é uma interface, eu sou obrigado a implementar os métodos, né? Porque senão ela vai ser uma classe abstrata. Eu não quero que ela seja abstrata, então eu tenho que implementar esses métodos. E essa interface só tem um método, que é o Action Performance. E aqui no método Action Performance, eu vou fechar o meu sistema. Vocês lembram lá do C, o return 0? Aqui é a mesma coisa. Eu estou saindo, eu estou fechando o sistema, né? Então, eu estou fechando o sistema não é porque deu um erro. Eu estou fechando o sistema porque o usuário quis fechar, né? Então, o programa está funcionando corretamente. Então, system exit 0. Não tem nenhum erro aqui. Só que eu preciso associar, né, esse listening ao meu objeto, né? Então depois que eu criei a classe, eu tenho que fazer essa associação. Então eu vou adicionar o Action Listener a esse meu elemento. Eu vou fazer agora ao extremo aqui, né? Vamos fazer ao extremo. Então eu tenho um botão. Então eu tenho a classe finaliza, né? Eu vou fazer ao extremo aqui. Então eu vou criar um objeto. Fecha, new, finaliza. Então, observe aqui, pessoal, eu criei um objeto do tipo finaliza e estou passando esse objeto para o Action Listener. Vamos rodar aqui, né? Não está muito bonitinho, mas vamos ver se funciona. Opa. Não fechou? Fechou. Não tinha clicado. Ok, está fechando. Mas eu não vou precisar dessa variável fecha, né? Em outro lugar. Eu não vou usar essa variável fecha em outro lugar. Eu só quero que ela passe um objeto, né, que trata essa ação. Então, ao invés de criar uma variável, eu posso passar um objeto anônimo. Pessoal, aqui, ó, os conceitos aqui, ó. Isso aqui a gente pode chamar de objeto anônimo. Ele não tem nome aqui. Eu estou instanciando ele passando esse objeto anônimo. Ok? A gente vai chegar até a classe anônima agora, pessoal. Vamos aí. Vamos chegar até a classe anônima, que já é algo do Java 8. Não sei se, acho que talvez no computador de vocês não funciona. Acho que aí não sei se tá, acho que aí está só o Java 7. Então eu passei um objeto anônimo. Legal. Mas, novamente, se eu não vou usar essa operação em outra parte do programa, lembre que quando eu tenho um programa completo, eu posso ter coisas que funcionam aqui, né? Quando eu clico aqui, funciona alguma coisa aqui. Ou pode funcionar também aqui via menu de contexto. Nesses casos, às vezes é interessante eu ter uma classe mesmo, implementar tudo lá, e aí eu passo esse objeto pelas várias fontes que pode gerar, não, várias fontes são, né? Vários componentes que estão escutando, né? Então talvez o menu vai escutar um botão aqui da caixa de ferramenta,
e o menu aqui. Então a mesma operação eu posso executar de várias formas aqui. Mas se a operação que você está implementando não pode ser executada por várias formas, então não faz muito sentido você criar uma classe com esse cara. Você não vai ficar instanciando objetos dessa classe. Está entendendo, pessoal? Você vai ter apenas uma única instância. Você não vai ficar toda hora instanciando objetos dessa classe. Então não faz sentido você criar uma classe, né, que é esse projeto de objetos que a gente pode instanciar em objetos. Não vou instanciar em objetos desse cara. Então, aí o Java criou, aqui eu tenho um objeto anônimo, né? O Java criou a ideia de classes anônimas. Então, ao invés de passar aqui um objeto anônimo, eu vou passar uma classe anônima, que é o ActionListener, né? ActionListener new. Action. Só que como ele é uma interface, eu tenho que adicionar os métodos aqui. Eu tenho que adicionar o comportamento do método. Ok, pessoal? Então agora eu posso apagar essa classe finaliza aqui de cima. Não preciso mais dessa classe finaliza. E aqui eu coloco o comportamento do botão fechar. System.exit 0. Ficou um pouquinho mais agradável, né? Não diria agradável, mas ficou. Não precisa ficar criando um monte de classes, né? Então, para cada comportamento, e às vezes único, ter que criar um monte de classes para esses caras. Então os caras normalmente já não faziam isso, usavam classes anônimas. Só que quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, poxa, o Java está tentando ser funcional aqui, né? Ele está tentando ter que passar uma função, mas como eu não posso passar uma função, porque Java não tem função, eu passo aqui uma classe anônima. Mas observe que eu estou tentando passar aqui uma função. Se fosse em JavaScript, você estaria passando ali explicitamente uma função mesmo, né? ou linguagem, qualquer linguagem funcional, né? O Scala, o mesmo linguagem tipo Python. Você passaria aqui a própria função. E aí, até o Java 7, eu tenho que me contentar com isso. Não tem nada melhor do que isso para fazer, né? Então, por isso que nesse meu slide, ele morre por aqui, né? Então, mostra aqui que dá para usar classes anônimas, mas aí acabou. Só que com Java 8, eu posso escrever isso aqui de uma forma mais açucarada, como eles dizem, usar uma sintaxe sugar. Esse ActionListener, ele é uma interface que tem apenas um único método. Então, quando você faz esse override, é óbvio que você vai implementar o Action Performance, porque não tem outra coisa para você implementar. Não tem mais nada para você implementar aqui. Você vai implementar o Action Performance. Então agora eu tenho que lembrar a sintaxe aqui do lambda, que eu não lembro mais. Nesse caso aqui eu acho que eu posso passar, mas aqui eu não estou usando lambda, né? Estou usando method reference. Não method reference. Esse caso aqui não é o caso do method reference. É assim. Eu acho que eu estou errado aqui, pessoal. Não lembro. Vou olhar aqui a sintaxe do lambda. Vamos pesquisar aqui. Lambda. Vamos olhar aqui no Kaelo aqui. O que eu estou ali parecendo mais é com o Scala.
É só o pra cima. E acho que ali eu não precisa pegar nenhum. Posso pegar o E aqui, né? O E. System exit. É isso. Eu não preciso do ponto e vírgula. Olha que coisa mais bonita, pessoal. Muito melhor. Né? Então, o que está escrito aqui, na verdade, é isso aqui. O Java, ele vai gerar uma classe anônima. Né? Só que agora, usando uma outra notação. Fica parecendo que realmente eu estou passando uma função aqui. Uma função que recebe um parâmetro E e que ele retorna. Ele executa esse método systemExit aqui. Caso eu tenha mais de uma operação, aí eu tenho que colocar em blocos, né? Tem que colocar dentro de um bloco. Tipo, antes de sair, eu vou imprimir alguma coisa aqui. System. Fechar. Então agora, caso eu tenha mais de uma operação, eu coloco entre bloco aqui, mas não preciso. Não preciso nem colocar aqui, observe que aqui não coloquei nem o tipo, né? Não precisa nem de colocar o tipo desse EC, que é um Action Event. Que em alguns momentos a gente precisa usar esse cara. Então, eu posso colocar ou não. É opcional. Ele já infere também esse tipo pra gente. Então, se eu mandar fechar aqui, ele vai imprimir na tela lá, fechando, e depois vai fechar. Mas o equivalente ao de cima seria apenas a gente vai na terceira unidade, a gente vai falar mais sobre o Java 8. Mas esse código aqui é equivalente a esse código de cima. O próprio Java vai gerar o código de cima para você. Então isso que ele está chamando no Java 8 de lambda. Que é como se estivesse fazendo uma função anônima, né? Ele está simulando aqui uma função anônima. Não é no extremo uma função anônima, porque na verdade Java não tem funções. Então isso aqui na verdade é uma classe anônima. É isso aqui de cima aqui. Então ele está instanciando um objeto de uma classe anônima. Então sempre quando tiver interfaces que tem apenas um único método, eu posso escrever nessa notação aqui, porque se eu só tenho um método, obviamente o código que eu estou colocando aqui é a implementação dentro desse método. Então agora, a partir do Java 8, vocês vão ver mais código assim. Vocês não vão escrever muito dessa maneira aqui. Isso aqui é verbosidade, né? Observe que tudo isso aqui que você escrevia fazia nada, né? Não tem utilidade nenhuma isso aqui. O único código aqui importante era essa parte aqui. Tudo isso aqui, se não fosse ainda um ambiente, uma ideia para escrever para a gente, os autocompletes, seria pior ainda, né? A gente sobrevivia com Java porque o Eclipse ajuda a gente a programar em Java, mas ou NetBeans ou qualquer outra ideia, mas sem ideias, aí você sentiria mais esse peso de ficar escrevendo um monte de código que não faz nada, assim, não tem impacto mesmo ao sistema, ao padrão do sistema. Isso está lá porque a linguagem é uma linguagem estaticamente ocupada, é uma linguagem orientada a objeto, é uma linguagem orientada a classe, né? Você não pode ter objetos sem classe, então você tinha que criar classe, você não tem funções.
se você estivesse trabalhando com Python, aqui você não precisava criar tudo isso. Você passava uma função. Essa ideia de passar funções como valor de primeira classe é algo tão utilizado agora que o próprio Java criou a sua versão de funções anônimas. Então isso aqui é uma função anônima em Java. Se você, quem usava, por exemplo, JavaScript, vou pegar um Hello World do jQuery aqui, por exemplo. Só que o JavaScript também está mais bonitinho agora. Por exemplo, já aqui, ó, primeira coisa do JavaScript, observa, tinha que a gente pode ler como um método, read, que recebia quem? Recebia uma função com um parâmetro. Será que tem algum aqui de botão? Clique. Vou mostrar um exemplo de jQuery com clique. Olha aqui, ó, pessoal. Isso aqui é JavaScript. O que o Java queria fazer com aquela ideia da classe anônima era a mesma coisa ali, ó, você observa. Adicionar action list, new action list, blá blá blá, e colocava todo o comportamento aqui. E ele aqui era a mesma coisa, só que ele criava uma função e aqui dentro colocava o comportamento dessa função. Só que no JavaScript, o que era muito feio é que você tinha que escrever esse function aqui, né? Agora no JavaScript também você não precisa mais escrever esse function horrível aqui. Você tem uma anotaçãozinha mais bonitinha, um pouco parecida com o do Java também. Que é a ROM function. Então aqui, ó, você escreve algo desse tipo aqui, ó. Só que aí por isso que eu confundo esse lance da setinha, né? Porque no caso do Java lá, aqui é só o tracinho, né? É só aquele sinal de menos mesmo, aqui é o sinal de igualdade. Então você tem os parâmetros, igualdade e bloco. Fora isso aqui, ó, no JavaScript está igualzinho o do Java. Então, isso é coisas recentes, né? Isso é coisa recente. Isso é influência do paradigma funcional nas linguagens orientadas a objetos. Então, no JavaScript, você pode trabalhar agora usando essa mesma coisa. Você pode criar um x, 2 vezes x. Isso aqui é uma função. Função anônima só pode ser aplicada num valor, tipo 4. No Java também a gente pode criar. Só que no Java você tem que criar uma interface para poder utilizar essas classes anônimas. Ou usar as interfaces que o próprio Java está propondo. Então o Java tem interfaces para operações binárias, né? Então tem bastante interfaces aí que você pode utilizar, as próprias interfaces que ele criou para as coisas genéricas, em geral você pode usar. A gente vai falar mais na terceira unidade. Só para finalizar, aqui observe que esse código não está nada bem organizado. Eu criei aqui uma main. Tem aqui o método main. E nesse método main eu estou jogando coisas aqui dentro, né? Olha como está ficando meu código da main para uma janelinha simples. A main
A ideia também é sempre ser algo pequeno, um código pequeno, uma chamada de um outro objeto, dali dispara, dali começa todos os demais. Então, não é uma boa abordagem você, a main está criando um objeto aqui. Então, o que a gente faz? E o que vocês vão fazer no Android ou no iOS, qualquer outra linguagem que vocês for trabalhar. Se você está mexendo com o JFrame, você vai estar customizando o seu JFrame, você está modificando o seu JFrame. Então a gente vai criar uma classe aqui, vou chamar só de janela mesmo, sem criatividade, que estende o JFrame. Aqui é Java Swing JFrame. Vou botar aqui só JFrame para ver se ele completa para mim aqui. Java Swing JFrame. Então essa aqui é a minha classe janela. Então aqui que eu vou implementar aqueles elementos. Então eu vou criar um construtor aqui, janela. Esse construtor ele pode receber um string, vai ser o título da minha janela, e aquelas coisas que estavam aqui vão todas para lá, só que eu vou ter que fazer uma adaptação, né? Então aqui agora não tem mais o frame, né? Eu vou estar executando o set default close operation dessa minha classe, no objeto, no instância dessa minha classe. Então ela já é um JFrame, né? Então eu vou estar executando esses métodos diretamente no JFrame. Então eu vou adicionar nela mesmo, vou adicionar em frame, vou adicionar nela. E o título, como eu preciso passar o título, eu passo aqui o construtor, eu vou chamar o construtor da classe, da superclasse, né? Super título. E o show, o set visível eu vou deixar para ele fazer lá fora. Pode ser que eu queira criar uma janela e não mostrar ela. Então, ao invés de instanciar um cara do tipo JFrame, mas a gente pode fazer uma outra coisa aqui. Vamos criar a janela, frame, set, então agora eu tenho aqui meu objeto, então tá separadinho. Então, a partir daqui eu distancio esse cara. Aí eu deixei aqui, uma janela é um JFrame, né? Então, poderia deixar aqui JFrame set visível. Mas se eu quiser colocar aqui também janela, eu posso colocar aqui janela. Nesse caso aqui não vai ter impacto. Ok? Beleza? Então é isso.